Olá, moçadinha do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de História. Com o livro 2, nós vamos lá para a página na página 252 do livro. Cadê? Opa, aqui. Vamos lá. Aprender brincando. Vamos ver que legal aqui, ó. Desafio de um pé só. Vamos lá. Vamos aprender para vocês fazerem depois. Cuputizo é uma brincadeira do povo indígena Calapalo, que vive no Parque Indígena do Xingu. É um jogo em que se precisa de resistência e equilíbrio. Tanto adultos quanto as crianças Calapalo podem participar. Veja como brincar. Trace uma linha de chegada. Então, eu estou aqui, vou determinar a linha que eu vou chegar. 2. Os participantes têm de correr com um pé só até a linha de chegada, não podem trocar de pé. O mais importante não é correr mais rápido. Vence quem conseguir chegar à linha de chegada sem cair ou trocar de pé. Olha só que brincadeira legal, hein? Dá para você fazer aí na sua casa. Trace de um lugar. Aqui, ó, por exemplo, eu estou numa ponta da parede e vou para a outra ponta da parede. Chama aí a sua avó, sua mãe, o seu tio, um irmão, um primo que more com você, para poder brincar. Num pé só, põe o outro pé lá para cima, ó, estão vendo meu pé para cima? Vai pular num pé só, vou segurar aqui meu pé para vocês verem, e tem que ir pulando. Mas não vale usar o outro pé para trocar durante a brincadeira. Combinado? Então, bom divertimento aí para vocês, galera. Vamos continuar então nosso trabalho sobre os povos indígenas nas cidades. Atualmente, são 462 as terras indígenas demarcadas pelo governo brasileiro. A maioria se encontra nas regiões Norte e Centro-Oeste. Uma parte muito pequena está no litoral, uma vez que os portugueses dizimaram muitos povos que viviam na região. Hoje, as terras indígenas que existem no litoral são pequenas e não possibilitam que os povos vivam delas. O crescimento das cidades englobou muito das aldeias indígenas que existiam. Na cidade de São Paulo, por exemplo, há 3 terras indígenas: as aldeias Jaraguá, Crucutu e Tenondé-Porã. Há indígenas morando em diversas cidades brasileiras. Olha aqui, lembra que eu falei com vocês no comecinho deste capítulo, a imagem do índio que estava lá pintado com os adereços coloridos, de pena, que não são todos que se vestem daquela forma sempre. Muitos só usam esse tipo de vestimenta em festas tradicionais, lá dentro ou no momento particular ali da aldeia, da tribo deles. Outros já usam as nossas roupas mais comuns, né, que nós vemos no nosso dia a dia. E eles moram lá nos centros urbanos, não vivem em terras rurais. Então aqui nós temos indígenas Guarani em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma região que faz frio também. Então olha lá a vestimenta, e eles estão vendendo o quê? Artesanato tipicamente indígena. Então, a gente viu que devido ao crescimento das cidades, né, a evolução das cidades para o interior, o que aconteceu com as terras indígenas foram se perdendo, eles acabaram perdendo aquela parte rural e foram englobadas a parte urbana, muitos deles. Mão na massa, vamos ler lá. Olha, aqui nós temos, vamos ver, já vamos falar das imagens. Muitos indígenas que vivem nas cidades tentam manter sua língua e sua cultura e preservar suas raízes. Viver na cidade é mais um dos desafios dos indígenas brasileiros. Observe as imagens, leia o trecho e responda as perguntas. Olha lá essas duas imagens.
Veja bem, olha, estão com pinturas no rosto, estão aqui com os adereços na cabeça, né? Mas eles estão vestindo roupas de tecido, igual a que nós usamos comumente. Olha lá. Alguns acusam certos índios de não serem índios por falarem português, se vestirem conforme a cultura ocidental. O índio pode falar português, se vestir com mais variadas roupas, morar na cidade e continuar a ser índio. Não é porque ele está vestindo as nossas roupas aqui da cultura ocidental ou porque ele fala português que ele vai deixar de ser índio. Por exemplo, eu sou brasileira, mas eu sei falar inglês e isso não me faz não ser uma pessoa brasileira, certo? Para vocês compreenderem o que quer dizer isso, não deixar de ser índio. Então, assim, eu sei falar o inglês, converso com americanos, converso com pessoas que sejam inglesas, mas eu continuo sendo brasileira, ok? Então, olha lá. Número 1. As imagens representam qual grupo social, pessoal? Representam os indígenas. Número 2. Como você reconheceu o grupo a que pertencem? A gente percebeu o quê? Pelos adereços corporais, né? Pela pintura. Provavelmente por isso que a maioria de vocês possa vir a ter reconhecido por que eles pertencem ao grupo indígena. Então, vamos lá. E os adornos são aqueles adereços, né? Que estavam na cabeça, colares. Número 3. Por que os indígenas continuam a ser indígenas, mesmo morando nas cidades? Que foi que eu falei agora? Porque eles só aprenderam aquela outra forma, mas eles continuam e mantêm as tradições e os costumes deles. Então, olha lá, porque a identidade dele está ligada à cultura de onde ele nasceu. Então, vamos lá escrever isso. Porque sua identidade está ligada ao conceito de etnia, ou seja, são grupos sociais diferenciados de outros por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento e etc, né? E que compartilham origem e história comuns. Então, o que faz o indígena continuar sendo índio, mesmo morando na cidade? A identidade está ligada ao conceito de etnia. O que quer dizer isso? São grupos sociais diferenciados de outros por outros laços, então eles são diferentes de outros grupos sociais, por laços específicos de cultura. Eles têm uma cultura específica, uma religião específica, eles têm uma língua materna, né, específica, diferente, e entre outras, e que compartilham origem e histórias em comum, ok? Então, isso não vai fazer com que ele deixe de ser indígena. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos relembrar um pouquinho o que nós trabalhamos ao longo de todo esse capítulo de história. Nós estamos encerrando aqui o livro 2 de história. E nós vimos o quê? A população brasileira foi formada por uma diversidade de povos. Entre eles estão os povos indígenas nativos,
os africanos, os europeus que chegaram lá junto com os portugueses no período da colonização e os asiáticos também que vieram junto com os portugueses. Os povos indígenas fazem parte da história de muitas cidades brasileiras. Sim, afinal eles são os primeiros habitantes do Brasil. Diferente dos povos africanos, foram escravizados e trazidos para o Brasil. Diferentes povos africanos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas minas de ouro, nas cidades e nas lavouras de café. Imigrante é uma pessoa que sai da sua terra natal, ou seja, do lugar onde nasceu, para ir morar em outro país. Nós vimos os imigrantes. O Brasil recebeu muitos imigrantes que vieram povoar territórios e trabalhar nas fazendas de café. Mais tarde, foram para as cidades e contribuíram para o crescimento urbano. Um município é formado por uma área rural e uma área urbana. As cidades geralmente têm grande concentração de pessoas, veículos e construções. No espaço rural, as casas ficam distantes umas das outras e há grandes áreas de plantações e pastagens. Lembra que falamos sobre a área rural e a área urbana? Grande parte da população brasileira vive nas grandes cidades. Um dos grandes problemas nas grandes cidades é a falta de moradias para todos os habitantes. Há movimentos sociais que lutam por moradias adequadas. Comunidades quilombolas e povos indígenas lutam por seus direitos à posse das terras onde vivem. A terra é fundamental para a sobrevivência deles. As comunidades quilombolas são remanescentes de antigos quilombos que eram refúgios para escravizados que fugiam das senzalas. As terras indígenas estão sendo invadidas por madeireiras, mineradoras, garimpeiros e fazendeiros. O desmatamento e a poluição dos rios comprometem o modo de vida da população das aldeias. Muitos indígenas moram nas cidades e tentam preservar as tradições de seus povos. Foi isso que nós trabalhamos nesse segundo livro de história todo, pessoal. Muito obrigada pela atenção, o carinho de vocês, todas as atividades que vocês forem fazer sobre história e quiserem compartilhar com a gente, marquem lá, ó, @SaiDigital, hashtag Escola Digital, hashtag História SaiDigital, e marquem lá, ó, hashtag Professora Ju. Tudo junto, para poder a gente compartilhar e trocar todas as atividades que nós fizemos juntos durante esse período, nessas aulas à distância. Certo, turma? Um beijo bem carinhoso para vocês. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau!